Essa semana o Notícias Teológicas chega à sua 10ª edição e exatamente por isso teremos uma edição especial. A partir dessa edição, o Notícias Teológicas vai ser exclusivo apenas para notícias e lançamentos, ou seja, promoções agora serão anunciadas em vídeos exclusivos. Então vamos às notícias da semana. A primeira notícia vem em forma de indicação. No dia 23/7, mais conhecido como quinta-feira passada, os pastores Leandro Lima e Augusto Nicodemos fizeram uma live com o tema Dons Espirituais. Obviamente, este é um assunto bem polêmico e gerou alguma movimentação nos comentários da live. Os pastores defendem a posição cessacionista, mas foram bem respeitosos com a posição contrária defendida principalmente pelos pentecostais, neopentecostais e movimento carismático. Destaco aqui o ponto onde os pastores exortam quanto ao perigo de não se manter uma forte resolução do sola scriptura. Então, para nós, é importante dizer sola scriptura. Não há mais novas revelações. Aquilo que Deus queria nos dizer, ele já disse infalivelmente, através dos profetas do Antigo Testamento, através dos autores do Novo Testamento. A Bíblia está fechada, o cânon está completo. Então, os dons espirituais que existem hoje, eles não podem trazer nova revelação, porque não tem. Deus não está trazendo novas revelações. Os dons espirituais são dados para edificação da igreja, evangelização e crescimento da igreja, mas não para trazer novas verdades ou coisas escondidas que Deus só agora revelou ou deixou para trazer ao seu povo. De fato, o livro de Mormon, né, o anjo Moroni, né, que trouxe novas revelações a Smith nos Estados Unidos, e ele assim continuou a escrever o livro de Mormon. Eles consideram palavra tão inspirada contra a Bíblia. Os adventistas, né, que seguem a profetisa, né, auto-intitulada Ellen White, eles não dizem explicitamente, né, que a palavra da profetisa é tão autoritativa quanto a Bíblia, mas na prática eles aceitam, sim, na prática eles assumem que o que ela falou é profecia de Deus, então é infalível, né? Então, na verdade, é só acrescentar no texto bíblico, mas na prática eles acrescentam, né? Eles reconhecem isso como autoridade. E aí não tem como manter o sola scriptura, né? Aí nós vamos ter que dizer que, como o catolicismo romano faz, né? Que os concílios também são inspirados, que eles também trazem revelação direta de Deus e criam novos cânones e assim por diante, que o Papa fala ex cátedra, né? É a maior seita, é exatamente a Igreja Católica, porque ela mantém o conceito de revelação continuada. O Papa, ele é o representante, ele é o sucessor de Pedro, e ele recebe novas revelações, e é com base nisso que eles tiveram, né, elaborar essa doutrina de Maria, do purgatório, intercessão dos santos, exatamente porque creem em revelação continuada. E por isso que os reformadores caíram fora daquela igreja, dizendo, não, sola Escritura, que não tiver na Escritura. A live completa você pode conferir, e eu indico que você confira, no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Essa semana também tivemos a confirmação que nos dias 4 a 7 de setembro teremos sim a Conferência Fiel Jovens 2020. Olá, eu tenho uma notícia importante para você. É que a Conferência Fiel Jovens 2020 vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos ter a Conferência Fiel Jovens. Diante do tema que é tão bom, com toda pureza, onde nós vamos abordar assuntos tão importantes, nós não queremos cancelar essa conferência. Mas talvez você esteja pensando, mais uma live? O que nós queremos fazer é mais. Nós queremos trazer para vocês a Conferência Fiel Jovens Interativa. Nesse novo formato, nós teremos 30 minutos de estudo e 30 minutos de interação após o estudo, direto com o preletor, onde nós poderemos responder várias e várias perguntas mandadas por você. Conforme você viu no vídeo lançado pelo Ministério Fiel, não se trata de assistir uma palestra gravada apenas, mas de poder participar mandando perguntas para o preletor. E por falar em preletor, vamos aos palestrantes deste ano. Tio Nico, o pastor, escritor e desenhista nas horas vagas Emílio Garófalo,
o excelente palestrante Felipe Fontes, o autor do melhor livro sobre conhecer a vontade de Deus, Heber Campos Júnior, o palmeirense sofredor Jonas Madureira, o sábio tricolor Thiago Santos, além de Felipe Niel, dentre outros. É importante ressaltar que ao fazer a sua inscrição você receberá o kit da conferência contendo os seguintes livros: Coronavírus e Cristo, de John Piper, o lançamento A Guerra dos Espetáculos, de Tony Henk, e um lançamento que você irá receber antes de todo mundo, ainda não divulgado pela Editora Fiel. As inscrições já podem ser feitas no link da descrição e no primeiro comentário. E por falar em conferência, em 2021 teremos em Campinas, São Paulo, a conferência Conecte-se, Cosmovisão em Conflito. Eu sei que você pode estar se perguntando por que eu estou anunciando uma conferência que só vai acontecer em 2021, mas eu explico. As inscrições já estão no quarto e último lote e só faltam 96 ingressos, pelo menos faltava quando eu vi a última vez. E se eu fosse você, eu não vacilava. Quem são os preletores dessa conferência? Mauro Meister, Felipe Fontes, Jonas Madureira e Roberto Covalan, além da presença de Nancy Pierce. Sim, a autora de Verdade Absoluta estará no Brasil em 2021. Link para a inscrição na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Nessa semana, a cantora Cassiane lançou o clipe da canção A Voz e causou muita polêmica, incluindo um vídeo do senhor Henry Bugalho. Toda a polêmica está no fato de que no videoclipe temos uma mulher que claramente está sofrendo violência física e psicológica de seu esposo e que ora e clama para que Deus transforme o seu marido. O problema é que o clipe passa a mensagem de que, ao invés de denunciar o agressor, a mulher deve orar e pedir por mudança, mesmo sofrendo constantes abusos. Obviamente, essa atitude causou diversos vídeos e notas de repúdio. Até o filósofo progressista Henry Bugalho, que normalmente só faz vídeos sobre política, fez vídeo comentando o fato. Esse é um enorme desfavor por muitas razões, na verdade. É porque você tem uma cena clara ali de violência doméstica e o clipe, ou a mensagem do clipe é de que, em casos como esse, deveria haver uma reconciliação, né? Tentar buscar Deus para tentar harmonizar o casal, né? Para tentar reconciliar os dois, buscar uma resposta na igreja, na fé, ou sei lá onde. Sendo que o recomendado é que a vítima de violência doméstica ligue para o 180, ligue para o 180, que é o disque denúncia para abusos domésticos, para violência doméstica contra a mulher. O vídeo de Bugalho continua retratando o quanto o clipe é absurdo e acaba incentivando que mulheres vítimas de agressões domésticas não procurem ajuda, mas fiquem caladas orando pela transformação de seus maridos. Olha só, eu assisti a alguns vídeos do Henry Bugalho onde ele tece alguns comentários sobre cristianismo ou a mensagem de Cristo e posso afirmar que ele entende tanto de fé cristã quanto eu de física quântica. Suas interpretações do cristianismo são bem senso comum, tipo aquilo que ele ouviu falar ou algum vídeo que ele viu aqui no YouTube. Ele repete aquela história de que Jesus pregou o amor e que o importante é o amor, mas não define o que é amor e nem tem ideia de que o amor, o verdadeiro amor pregado por Jesus, não tem nada a ver com o amor proclamado pela sociedade contemporânea e muito menos com a definição de amor dos progressistas. Dito isso, não posso negar que neste caso específico ele possui razão. Como uma empresa com o porte da MK Music não percebeu que seu vídeo era no mínimo problemático? Um videoclipe desse deve ter passado por inúmeras reuniões, além de ter a aprovação da própria cantora Cassiane. E ninguém percebeu que o exemplo de uma mulher que sofre violência física constante não deveria ser utilizado dessa maneira? Ninguém notou um grande problema nesse storytelling? Não é possível que ainda vivamos um cristianismo tão deformado que ainda incentive e aconselhe a mulher a viver em um lar onde sofre constantes abusos apenas para provar sua fé. E aqui eu preciso deixar uma coisa bem clara para não ter nenhuma confusão. Eu creio que Cristo transforma vidas. Creio que um homem que agride sua esposa possa ter sua vida totalmente regenerada pelo poder do Espírito Santo. Assim como creio que mulheres também podem ser totalmente transformadas pelo poder de Deus. Ponto. Agora, isso não quer dizer que eu acredite
que a mulher agredida deve ficar calada, orando e jejuando enquanto continua sofrendo agressões. Mulher, e se o seu marido te agride, ligue primeiro para o 180, espere a polícia recolher o seu esposo, depois ligue para o seu pastor para que ele e a sua igreja te dê o devido aconselhamento bíblico e te apoie naquilo que for necessário. E se o seu pastor te aconselha a continuar vivendo como agressor, como forma de você passar pelo deserto, porque no final Deus vai te dar a vitória, procure outra igreja que não confunda fé com crime. Apenas uma observação. Para os desdobramentos do que você deve fazer depois que você denunciou o seu esposo, vai depender de você e do aconselhamento bíblico que o seu pastor deve te dar. Mas essa decisão deve ser tomada com você e seus filhos em segurança. Vamos aos lançamentos da semana? O primeiro lançamento, Garota Gay, Bom Deus. A história de quem eu era e de quem Deus sempre foi, de Jack Will Perry, da editora Fiel. Obra publicada lá fora em 2018, a editora Fiel já traz para nós em 2020. Livro autobiográfico da autora Jack Will Perry, que visa demonstrar através de sua história que sexualidade não é o assunto central da vida humana. Destinado a vários públicos, Jack ajudará aqueles que vivem no contexto da homossexualidade, argumentando que Deus desenvolveu um plano de salvação que vai além dos aspectos sexuais, além de auxiliar a igreja a compreender a realidade dessa tentação que muitos cristãos enfrentam. Enfim, uma defesa de que sua vida não deve ser guiada por aspectos sexuais, mas pelo próprio Criador da vida. Esse livro parece ter a mesma pegada daquele outro livro da editora Monergismo, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. O livro tem 224 páginas e se você ficou interessado, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O próximo lançamento é A Cidade de Deus e o Objetivo da Criação, do autor T. Desmond Alexander, da editora Vida Nova. As editoras não estão perdendo tempo. Mais um livro publicado lá fora em 2018 que será lançado ainda em 2020 aqui no Brasil. Desde as primeiras páginas de Gênesis até as palavras finais de Apocalipse, o tema da Cidade de Deus é proeminente. De fato, no clímax do plano de Deus para o mundo, está uma cidade extraordinária, diferente de qualquer outra. Este livro de teologia bíblica traça o desenvolvimento do tema da cidade ao longo da vida de Adão e Eva, Abraão, Moisés, os profetas, Davi, Salomão e Jesus. Devo dizer que uma das melhores coisas para se estudar em teologia é teologia bíblica. Ao meu ver, muito melhor do que teologia sistemática. Acompanhar um mesmo assunto e seu desenvolvimento ao longo dos escritos bíblicos é sempre muito prazeroso. O livro tem 192 páginas e o link para a compra, você já sabe, está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Mais um lançamento imperdível é Eva no Exílio, a restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley, da editora Trinitas. Uma avaliação que vai desde as feministas da primeira onda, que protestaram pelo voto feminino, as feministas da segunda onda, que protestaram pela proibição das bebidas alcoólicas, por empregos, pelo direito ao aborto, até atualmente as feministas da terceira onda, que se posicionam firmemente, ninguém sabe ao certo por quê. As mulheres modernas de hoje utilizam mais antidepressivos do que em qualquer outro período da história. Elas precisam mais do que nunca de emancipação. Porém, as feministas nunca souberam o que é emancipação. Elas levaram as mulheres a um entediante beco sem saída. Longe dos estereótipos fictícios de feministas ou antifeministas, as cristãs podem focar na feminilidade verdadeira que só podem descobrir quando respondem à pergunta: com qual propósito Deus criou as mulheres? Ah, só um detalhe. A autora é filha de Douglas Wilson e Nancy Wilson. Se puxou o talento dos pais, é um livro imperdível. Pois bem, se você ficou interessado nesse livro, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O último lançamento que eu trago para vocês é o livro E a Verdade os Libertará. Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo, de Ricardo Alexandre, da editora Mundo Cristão. O livro analisa a eleição do presidente Bolsonaro e sua relação com o eleitor evangélico. Quais foram os motivos que levaram uma inclinação tão acentuada deste eleitor para aquilo que conhecemos hoje como bolsonarismo? Ricardo Alexandre investigou as raízes desse movimento e a evolução da figura pública de Jair Bolsonaro, desde as primeiras aparições como capitão de artilharia do Exército
até sua atuação à frente do governo federal. Cristão, o autor valeu-se também das Escrituras como referência para avaliar a ação política do presidente da República e propor novos caminhos à igreja e à sociedade brasileira. O livro tem 256 páginas e, se você ficou interessado, o link está lá embaixo. O Notícias Teológicas de hoje termina com uma homenagem a todos os escritores. Afinal, ontem, dia 25/7, foi o dia do escritor. Obrigado a todos os escritores por fornecer instrução, sabedoria e histórias em forma de livros. Boa noite.